caso recente da lanchonete de Bauru, no interior de São Paulo, que aboliu o banheiro feminino e também o masculino, transformando todos os banheiros em unissex, incluindo a possibilidade de serem usados por pessoas trans, não à toa gerou polêmica. Essa lanchonete, especificamente o McDonald's, é ambiente frequentado por famílias, pais com crianças, que não se sentem à vontade para, no momento de lazer em ambiente público, ter que explicar questões relacionadas à orientação sexual ou ideologia de gênero para os filhos. Mas, infelizmente, como tem sido comum nessas situações, quem ousou se posicionar contra o banheiro único sem identidade ficou logo sendo acusado de homofóbico pela turma que costuma sequestrar causas de minorias como se fossem suas para fingir empatia e tentar ganhar alguma notoriedade em cima da lacração. O lado bom disso é que cada vez mais gays, lésbicas e até os transexuais que mudaram de sexo estão se opondo a essa agenda imposta à sociedade. Alegam o óbvio, que a imposição da ideologia de gênero em nada ajuda a reduzir o preconceito. Pelo contrário, provoca uma intolerância que antes nem existia. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e trago esse assunto para o debate porque agora até mesmo grupos feministas, que normalmente são alinhados a essas causas, estão vindo a público se manifestar e esclarecer o porquê da necessidade de banheiros separados para as mulheres. Fique comigo que eu trago os argumentos. Esse vídeo é inspirado em uma publicação do perfil QG Feminista do Instagram, que merece mais visibilidade. E calma, porque não tem nada de feminismo radical, aquele de ficar dizendo que nenhum homem presta e que as mulheres são sempre vítimas. O perfil lançou uma proposta de reflexão muito necessária. Numa postagem com 10 slides, promove um resgate histórico sobre o surgimento dos banheiros femininos, como e por que surgiram. E a proposta é para tratarmos o assunto com razão e não com emoção. Ela parte de uma pergunta: é feminista lutar por banheiros inclusivos? Na sequência, o perfil traz o alerta de que precisamos de um debate honesto e responsável sobre isso. Eu vou tomar a liberdade de ler o que está nessa publicação do Instagram, dando crédito ao perfil QG Feminista, porque é muito bom e, como eu disse, necessário esse conteúdo. O primeiro esclarecimento dessa publicação é sobre como surgiram os banheiros femininos. Fala que a necessidade de um banheiro feminino foi uma reivindicação das feministas sufragistas, aquelas que lutavam pelo direito legítimo ao voto, até então exclusivo dos homens. Isso aconteceu durante a chamada primeira onda feminista e simbolizava o ingresso de mulheres na esfera pública. Feministas e mulheres precisaram lutar arduamente para conquistar espaços exclusivos e ainda lutam para manter esse direito em pleno século XXI. O perfil defende que negar esse direito a banheiros exclusivos a mulheres e meninas é negar a história da luta feminista e o direito à segurança, enfatizando que os banheiros separados por sexo foram uma conquista feminista histórica. E é verdade, foram mesmo uma conquista. Não foi presente oferecido por homens para agradar colegas de trabalho, por exemplo. Feita essa introdução, o perfil explica que, apesar de parecer um direito consolidado, mulheres do século XXI ainda lutam pelo direito a um banheiro exclusivo, que corresponde a também ocupar espaços públicos e espaços de poder. E traz os títulos de 2 reportagens do ano de 2016, então faz pouco tempo que isso aconteceu. Um desses títulos destaca que o plenário do Senado teria banheiro feminino 55 anos depois da inauguração. O Senado estava começando uma reforma para construir um banheiro para mulheres no plenário. Isso em 2016. Significa que até a última sessão de 2015, o plenário, ambiente onde os senadores ficam por horas e horas seguidas, tinha banheiro só para homens. As mulheres precisavam sair dali para procurar banheiro fora. A outra reportagem diz que uma ONG estava instalando banheiros numa cidade indiana depois de uma série de estupros. A ONG doou mais de 100 banheiros femininos para um povoado no norte da Índia, onde as mulheres tinham que fazer suas necessidades ao ar livre, ficando expostas a estupros. O perfil QG Feminista segue instigando, diz lá: a primeira pergunta a ser feita sobre o debate de banheiros inclusivos é:
Porque, afinal, separamos os banheiros por sexo. E o motivo é simples: violência masculina, porque homens assediam e estupram mulheres constantemente em nossa sociedade. Banheiros são espaços em que as meninas e as mulheres ficam mais expostas e mais vulneráveis e, portanto, precisam estar protegidas em espaços separados por sexo. Essa separação não evita que estupros aconteçam, porque homens podem, claro, entrar no banheiro feminino clandestinamente, mas minimiza a possibilidade disso acontecer, ao conseguir barrar o acesso masculino. A sequência da argumentação diz que pesquisas comprovam que separar banheiros por sexo é a melhor opção para a proteção de meninas e mulheres. E traz o título de uma reportagem de um jornal americano afirmando que vestiários unissex colocam mulheres em perigo. A investigação feita pelo jornal mostrou que quase 90% das agressões sexuais e casos de assédio relatados em piscinas e vestiários de centros esportivos acontecem em instalações unissex. De 134 casos, 120 foram em banheiros e vestiários compartilhados por ambos os sexos. Apenas 14 ocorreram em banheiros exclusivos, onde homens entraram clandestinamente, o que demonstra que facilitar a entrada do sexo masculino é 9 vezes mais perigoso. Conclusão óbvia da pesquisa: banheiros exclusivamente femininos são muito mais seguros para mulheres e meninas do que banheiros compartilhados. Mais manchetes de jornais resgatadas pelo perfil são as seguintes: no Reino Unido, autoridades pedem fim de banheiro unissex nas escolas. A reportagem citada revela que banheiros unissex em escolas primárias e secundárias vêm preocupando autoridades e médicos no Reino Unido. As meninas estão se sentindo constrangidas e evitando usar o banheiro durante longos períodos, o que pode resultar em infecções. Para quem não sabe, meninas e mulheres em geral enfrentam mais episódios de infecção urinária justamente por estarem acostumadas a prender a bexiga por muito tempo até ter um banheiro adequado para usar. A reportagem explica que para passar o dia sem urinar, as estudantes estão evitando beber água quando estão fora de casa, segundo relatos dos próprios pais e professores. No período da menstruação, então, as meninas estão optando por simplesmente faltar às aulas, para não ter que entrar no tal do banheiro compartilhado e passar por constrangimento encontrando meninos lá dentro. Outra manchete de jornal diz que o mesmo acontece com meninas e mulheres indianas. Elas deixam de beber água para evitar estupro. Calma que eu vou explicar a relação. Parece estranho, mas não é. Lembra da outra notícia que falava da ONG que instalou banheiros públicos femininos numa província no norte da Índia? Pois é, em algumas regiões da Índia não é comum haver banheiros públicos exclusivamente femininos. Então as mulheres, se não conseguirem se segurar até chegar em casa ou num prédio público ou comercial que tenha banheiros seguros, precisam fazer xixi na rua. E nesse momento em que tiram a roupa em público, ficam mais vulneráveis e muitas são atacadas. O título da reportagem divulgada lá no perfil QG Feminista é: medo de estupro faz mulheres deixarem de beber água em meio a calor extremo na Índia. E deixar de beber água, especialmente em dias muito quentes, gera problemas de saúde, compromete o funcionamento dos rins, pode provocar desidratação, desmaios. Ou seja, olha a quantidade de problemas que as mulheres enfrentam onde não há banheiros exclusivamente femininos. E agora a gente entra na questão da lacração propriamente dita, promovida pela imposição dessa agenda LGBT que já invadiu a publicidade, os departamentos de marketing das empresas, vem sendo considerada bonitinha por muitos empresários, parece querer dominar o mundo e impõe a interdição do debate, promove perseguição e cancelamento a quem se opõe a isso ou apenas questiona. O perfil QG Feminista segue instigando a reflexão sensata. Em outro slide diz o seguinte: se banheiros compartilhados colocam meninas em risco, precisam ser questionados. Absolutamente nenhum caso de estupro é aceitável que aconteça em ambiente escolar e qualquer risco deve ser minimizado. A proteção à infância deve ser prioridade. E aí mais manchetes de jornal. Colégio fecha banheiro transgênero após caso de abuso sexual infantil nos Estados Unidos. Aluna denuncia estupro em banheiro compartilhado trans. Menina de 5 anos foi abusada sexualmente em banheiro transgênero de escola. Pai é preso por reclamar de menino trans que estuprou sua filha
no banheiro escolar. É um absurdo. Esse caso é escabroso. Eu não vou entrar em detalhes, mas se você tiver curiosidade e interesse, recomendo que busque as reportagens a partir desses títulos que eu citei. O estupro da menina de 5 anos por um colega de escola trans dentro do banheiro abalou recentemente os Estados Unidos, país onde a sanha LGBT e de outras pautas identitárias vem provocando não só divisão na sociedade, como ódio ao diferente, normalmente praticado por parte de quem impõe a agenda, mas começa a ser finalmente questionada com mais sensatez. Pais e professores disseram ao jornal Daily Mail que se as alunas se sentem profundamente desconfortáveis e inseguras ao compartilhar banheiros com meninos, isso precisa mudar. As reportagens mencionam que essa tendência de banheiros compartilhados é para evitar o sentimento de rejeição a crianças que supostamente se identificam como transgênero e querem usar o banheiro do sexo oposto ao biológico. O perfil do Instagram que fez essa importantíssima postagem diz: é controverso que as mesmas pessoas que dizem se preocupar com os desconfortos e medos de pessoas trans menosprezem qualquer desconforto e medo de meninas e mulheres, taxando seus medos de hipocrisia e preconceito, ou histeria e preconceito. Isso é misoginia. As meninas e mulheres têm direito de se sentir seguras e confortáveis tanto quanto qualquer outro grupo social. A parte final da reflexão proposta pelo perfil QG Feminista fala da defesa dos transexuais. E agora eu vou colocar os óculos para conseguir ler a publicação. Pessoas trans não representam ameaça para meninas e mulheres. Sim, a priori, pessoas trans não representam uma ameaça por si, mas as políticas de autoidentidade abrem brechas para que homens mal intencionados se aproveitem da prerrogativa de autodeterminação de gênero para adentrar espaços antes separados por sexo. Além disso, nenhuma minoria está isenta de ter pessoas criminosas, e casos de estupro envolvendo adolescentes auto-identificados como trans também já foram relatados em escolas. Vamos fazer um paralelo? Homens gays, assim como pessoas trans, também passam por constrangimentos e podem sofrer violências no banheiro masculino. Homens gays, assim como pessoas trans, em princípio, não apresentariam risco de violência sexual contra mulheres. No entanto, homens gays nunca solicitaram que mulheres cedam seus espaços exclusivos para eles se sentirem mais seguros. Assim como nenhum direito das pessoas homossexuais precisou colidir com o direito de pessoas heterossexuais, o direito de pessoas trans não precisa colidir com o direito de outras minorias. E para finalizar, essa página fala o seguinte: apesar de o feminismo midiático, por personalidades públicas e até mesmo por parlamentares das chamadas bancadas feministas, se mostrarem a favor de banheiros compartilhados num viés liberal, historicamente o movimento feminista luta pela proteção e emancipação feminina e não possui justificativa para apoiar erosão desses direitos num choque entre minorias. A luta feminista visa garantir os direitos femininos conquistados com base na opressão sexual milenar a que mulheres foram submetidas. Por isso, espaços exclusivos são separados com base no sexo. No Brasil, a organização feminista Women's Human Rights Campaign, Campanha pelos Direitos Humanos das Mulheres, tem lutado pela preservação dos espaços exclusivos femininos e pode ser apoiada. Afinal, qual a solução para pessoas trans e banheiros? Feministas e autoridades na proteção à infância defendem que sejam criados espaços exclusivos para pessoas trans. Um terceiro banheiro seria o ideal para a proteção desta minoria e para evitar as colisões com os direitos femininos e da infância. E eu finalizo contando uma história pessoal que eu vivi muitos anos atrás, quando essa agenda LGBT nem tinha aparecido, mas alguns ativistas já começavam a tentar dar visibilidade para problemas legítimos vividos por alguns gays e lésbicas e especialmente por homens e mulheres trans. Sem a intenção de lacrar ou de impor nada, uma travesti começou a frequentar as galerias da Câmara Municipal de Curitiba para conhecer os vereadores e levar a eles um único pedido:
Um dia, acompanhando uma sessão como repórter de TV, eu conversei com essa travesti e ela me explicou que a maior demanda de pessoas trans era justamente a necessidade de alguns, ao menos alguns, banheiros exclusivos em local público. Ela sugeria aeroporto, rodoviária e ao menos em uma praça central. Pedia que se construísse um banheiro para pessoas trans ou quem mais da comunidade LGBT quisesse usar, e ela explicava que ela, por exemplo, não podia entrar no banheiro masculino vestida de mulher, embora fosse um homem biologicamente falando, porque ela corria risco de ser agredida por homens intolerantes e homofóbicos. E também não podia usar banheiros femininos, porque as mulheres, com razão, nas próprias palavras dela, haveriam como uma pessoa que poderia oferecer alguma ameaça. Infelizmente, até hoje, ela não conseguiu que nenhum vereador abraçasse a causa e apresentasse um projeto de lei criando os banheiros públicos LGBT. Mas essa é uma demanda legítima e a forma de buscar o serviço é, a meu ver, a mais correta, sem imposições, buscando as vias legais e expondo os motivos para o pedido. É assim que a sociedade pode avançar e, inclusive, conquistar mais respeito e mais tolerância. Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Agradeço aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como este, que defendem a dignidade da mulher, a dignidade de todo o ser humano, com respeito às diferenças, mas sem tirania. Caso você ainda não seja assinante do jornal, te convido a aproveitar a promoção de Black Friday, que vai só até o fim de novembro de 2021. Link na descrição e no QR Code da tela. A mensalidade, que normalmente é R$ 21,90, está por R$ 7,90 por mês por um ano e você pode cancelar a qualquer momento. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a uma cobertura jornalística pautada em convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros. E tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas. Lacombe, Fiuza, Constantino, Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, Daniel Lopes, Leda Nagli, Tameia Danelon. Eu também sou colunista do jornal e te espero lá na Gazeta.